o mercado de quadrinhos tinha uma lenda aqui no Brasil. Ele era absolutamente cíclico. Tinha hora que você estava lá em cima da montanha russa e tipo, caía. Numa dessas quedas eu perdi meu primeiro emprego na área de quadrinhos. Eu era redator de quadrinhos da Globo. Eu trabalhava no Sandman, no Tex, com o Maurício. E aí teve um corte e aí, foda-se que você é especialista em quadrinhos. Acabou, passou, tesourão e tchuf, fui, rodei, né? E aí você falou, pô, aí ninguém mais... Aí, naquela época, eu tô falando, isso é começo dos anos 90. Nos anos 90, a Abril cancelava uma revista. A Abril, né, pelo formatinho super-heróis, ela cancelava uma revista se ela vendesse menos do que 35 mil exemplares. Hoje, nenhuma revista de super-heróis tem tiragem de 35 mil exemplares. Tiragem, não vende. O que aconteceu? O mercado deu uma segmentada master, só que o Gal tá certo. A gente nunca viveu um momento tão bacana no Brasil. Espera aí, você acabou de falar que super-herói tá vendendo menos. Como é isso? Só que naquela época a gente tinha Disney, Maurício, super-herói. Ponto. Hoje você quer mangá? Tem. Você quer mangá para adulto? Tem. Você quer mangá underground? Tem. Você quer quadrinho underground? Tem. Você quer quadrinho europeu? Tem. Você quer quadrinho americano underground? Tem. Você quer quadrinho Xerox clássico? Tem. Nós nunca vivemos no mercado brasileiro uma tamanha diversidade, um momento tão diferente de você ter opção para escolher o que você quer comprar, especialmente em livrarias, como o Gal falou. A gente atingiu um espaço, quadrinho voltou a ser cool. Tá? Quadrinho é cool. É legal, esses caras. Para nós, né, que a gente somos leitores, a gente sempre gostou e tal, para nós é um barato ver isso. E começa a acontecer no mercado um fenômeno que eu acho muito interessante. Quando o Alberto citou que tem editora jurídica lançando quadrinho, tem várias editoras entrando no mercado de quadrinho. Por quê? Gente, editora não é ONG, né? Editora não é empresa de caridade que publica quadrinho, que vamos publicar quadrinho, não. Tem que dar dinheiro. Simples. E se tem tanta editora publicando quadrinho, a maioria delas apostando só em livraria, está dando dinheiro. Está dando dinheiro, fato. Hoje ainda acontece um negócio assim, eu faço o Universo HQ, hoje ainda tenho que chegar a fazer o checklist falando isso. Nós estamos falando do checklist. O checklist do Universo HQ tem, em média, sem contar essas editoras esporádicas, 115 lançamentos por mês. 115 títulos que chegam às bancas e livrarias todos os meses pelas editoras que são consolidadas como JBC, Com, Admitos, Panini, Pixel, Online, Zarabatana. São 115 títulos, gente. De novo, só está se fazendo quadrinho porque o mercado está aquecido, está melhorando. E começa a chegar no Brasil, e isso é muito legal. Eu sempre bati muito nessa tecla. O nosso mercado está num momento que a gente tem muito título crescendo para o lado, na horizontal. Por quê? Mas vendas bacanas já, que começam a se pagar. Quem cresce na horizontal é o Maurício. É o cara que mais vende quadrinho. Vocês terem, a gente tem dados atualizados da DINAT, da Quinalia, que são as distribuidoras. Hoje, nas bancas, o Maurício fala, a gente lança lá na MSP, para quem não sabe, eu também trabalho com o Maurício, né? Nas bancas, a gente tem, em média, 10 títulos do Maurício por mês, entre inéditos e almanacs. As vendas do Maurício, com 10 títulos mensais, correspondem a 86% das vendas de quadrinho em banca no país. Se eu falei que são 115 lançamentos por mês, os 115, 90 são em banca, você tira 10, os outros 80 dividem 14% do mercado. E não está ruim para quem está no mercado. Aí, quando eu sou jornalista, fui editor da Conrad, fui editor da Wizard, trabalhei na Globo, e eu estava 3 anos só freelando, quando eu tive uma ideia de fazer um livro sobre o Maurício. Ele topou, falou, não, legal, conheço o teu trabalho e tal, ok. E aí eu fui falar com ele e tal, fui 1 ano entrevistando ele e tal, saiu o livro. Eu estava numa palestra, num evento lá na FINAC de São Paulo. Eu peguei e falei, alguém perguntou, e o Sidney, que foi trabalhar com ele? Eu falei, o Sidney é um pesquisador muito sério, gosta muito de quadrinho, e nós vamos fazer muita coisa juntos. Aí eu olhei pra cara dele e falei, vamos? Porque nós não combinamos, né?
né? Você não me avisou. E aí, bom, rolou o convite, eu fui pra lá, ele falou, e aí? Eu quero criar uma área pra você. Eu falei, porra, Deus existe, né, cara? Ele falou, o que você acha? Eu falei, pra ser sincero, eu acho que você tem um potencial absurdo que não é explorado. Absurdo. Eu falei, como assim? Eu falei, pô, você é o dono da banca. Você é o dono do público infantil. Só que a gente cansa de ouvir, pô, os quadrinhos da Turma da Mônica da minha época eram muito mais legais. E eu ouço dos anos 70, dos anos 90, dos anos 80, os meus são mais legais que os outros. Eu falei, Maurício, tá? Aí quando eu cheguei lá, o Maurício tinha, ele era da editora Globo, e ele tinha um contrato de exclusividade com a Globo, que ele só podia lançar livro pela Globo. Eu falei, Maurício, na última Bienal nós damos 27 livros, só para vocês terem noção. Só o Maurício, por 14 editores. Falei, e aí a gente começou a abrir o leque. Falei, e nos quadrinhos? Ele já era o líder do mercado infantil. Com a infância que diminui, fica mais curta cada vez mais, né? Ele começou nos anos 90, ele não tinha concorrência de TV a cabo, internet, iPhone, iPod, aí totais, né? Hoje você vai no metrô, no ônibus, o cara tá com um fone, não tá com um gibi na mão. Então, ele perdia. O pessoal que antigamente deixava de ler aos 14, 15 anos, hoje deixa com 10, 11. E aí, ele teve a ideia da Turma da Mônica Jovem, estou muito feliz de ter participado do processo, está lá, foi um puta acerto. Então, ele podia ter jogado com respeito à Mônica, né? Ele podia ter matado a galinha dos ovos de ouro dele, né? Porque não existe no planeta uma história de que um personagem pequeno tenha crescido e os dois títulos continuem bem. Ou fica um, fica outro. Não tem. E ele foi lá, deu certo. E aí no meu trabalho eu falei, ó, Maurício, você vai fazer 50 anos de carreira. E eu já vinha, antes disso, o pessoal aqui deve conhecer, naquele negócio de trazer o leitor antigo de volta, eu comecei a lançar coleções como uma coleção histórica da Turma da Mônica, que vem dentro de uma caixinha e republica desde o número 1 todas as Mônica, Cebolinha, Cascão, Chico Bento e Magali, cada uma de uma época. Aí eu lancei as tiras clássicas da Turma da Mônica, que republica desde 59 e as tiras do Maurício em ordem cronológica. Muitas ele perdeu em jornal, então eu publico as que eu tenho. E aí no cinquentenário de carreira do Maurício veio a ideia do MSP 50, né? Que eu cheguei para ele e falei, Maurício, é o seguinte, toda data redonda você lança Mônica 30 anos, 40 anos, 180 anos, todos os... Eu falei, legal, mas e se o mercado prestasse essa homenagem para você? Eu falei, eu tenho uma ideia de convidar 50 desenhistas brasileiros para fazer histórias com os teus personagens no traço deles. Ele fez assim na cabeça. Deu uma debruçadinha. Aí aí a frase é muito legal, porque ele falou assim, você vai cuidar bem dos meus filhos? Aí eu falo, como se fossem meus. Aí ele falou, toca o pau. E aí, eu falei um negócio para ele aqui, Maurício, além acho que da homenagem ser legal, tem um negócio que, igual falou, o mercado enxergava o Maurício muito distante. O Maurício era um empresário, que não queria mais saber de quadrinho. É isso que eles acharam. Eu falei, pô, eu sei que não é assim. Tem um relógio abrir aqui. Eu sei que ele não é assim. O cara gosta, né? Ele curte o que ele... E quando o Gilmar está aqui, ele fez parte do primeiro livro, do primeiro MSP 50. Quando começaram a chegar as primeiras HQs, ele me via, o caminho da sala dele passa pela minha. Aí eu falava, entra. Eu lembro direitinho que o dia que ele viu a arte do Samuel Casal, que ele fez uma história do Penadinho no primeiro MSP 50, ele fez assim, onde esses caras estão? Eu falei assim, Maurício, esses caras estão publicando pelo Brasil em tiragens desse tamanho. E por isso que eu acho do cacete você ter permitido eu fazer esse projeto, porque a imensa maioria dos caras que leem quadrinho no país, gente, só lê Maurício. Só lê Maurício. E aí, eu boto esses caras numa janela gigante, que é o Maurício, e no final eu coloco lá uma biografia de todo mundo, com o endereço do site. Isso foi muito legal, porque vários autores começaram a pegar freela por causa desse trabalho. E aí, só voltando um pouquinho, eu acho que daqui a alguns anos, aqui, dois fix. A gente vai falar do negócio, tem falado bastante disso. O Maurício resgatou efetivamente aquele leitor que ele tinha perdido com a Turma da Mônica Jovem. Mas eu acho que ele resgatou para ele. Só que eu acho que muito mais do que resgatar para ele, daqui a uns 4 anos nós vamos confirmar isso. Ele resgatou para o mercado de quadrinhos.